Você que acompanha este canal há mais tempo sabe que nós ensinamos que a Bíblia, nós mostramos que a Bíblia ensina a salvação unicamente pela fé em Cristo e não pelas obras. Porém, você também aprende aqui neste canal que, mesmo que sejamos salvos pela graça, o resultado de uma vida transformada por Cristo é uma adequação aos princípios morais de Deus. Isso não significa que seremos perfeitos antes da glorificação, mas que devemos crescer, desenvolvermos todos os dias. Por isso eu me sinto perfeitamente à vontade para falar da lei. Para responder a um questionamento de um internauta que pensa que a lei dos 10 mandamentos foi abolida. Ele fez 3 perguntas aqui, que são as seguintes: mostre-me na Bíblia onde diz que o decálogo é superior ao restante da lei. Mostre-me na Bíblia onde diz que o decálogo é imutável. E mostre-me na Bíblia onde diz que a lei de Moisés é uma e a lei de Deus é outra. Então, ele fez um bom desafio com respeito em relação a 3 questões sobre a lei. E neste vídeo eu quero responder a estas 3 questões. Eu quero começar pelo terceiro ponto, porque no terceiro ponto o Ed está certo. Muitos de nós adventistas usamos por um tempo o recurso dizendo o seguinte, que a lei de Deus é eterna e a lei de Moisés é transitória. Este recurso nós aprendemos com os protestantes calvinistas, que têm uma compreensão muito parecida com a nossa a respeito da lei, né? Mas com o tempo, e já faz muito tempo, nós aperfeiçoamos esta compreensão. Nós temos a convicção de que a lei de Deus e a lei de Moisés são a mesma coisa. Afinal, quem deu a lei de Moisés? Quem inspirou Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio? Foi Deus. Então, lei de Moisés é só uma expressão para se referir ao fato de que Moisés foi aquele que escreveu, mas a lei é de Deus. Então, realmente, esta separação entre lei de Deus e lei de Moisés, ela é superficial. Você vai ver nesse vídeo que a separação entre lei de Moisés e lei moral é só no aspecto físico, porque cada uma dessas partes da lei ficavam num lugar diferente da Arca da Aliança, tá? Mas eu vou comentar isso depois. Mas a princípio, o que eu quero mostrar para você é que realmente a lei de Deus e a lei de Moisés é a mesma coisa, né? A lei de Moisés foi inspirada por Deus. Jesus disse, não é, em João 5, 46 e 47, que Moisés escreveu a respeito de Jesus e que crer nos escritos de Moisés é a mesma coisa que crer em Jesus. Okay? Então, esse terceiro ponto do irmão aqui está corretíssimo. Nós não podemos fazer uma separação superficial entre lei moral de Deus e lei de Moisés, porque tudo uma coisa só. Então, neste ponto aqui, obviamente, eu tenho que concordar com o irmão Ed. Agora, em relação aos outros 2 pontos, meu querido irmão, eu posso mostrar para você que nós temos argumentação sólida na Bíblia para provarmos a eternidade da lei. No primeiro ponto você disse o seguinte: mostre-me na Bíblia onde diz que o decálogo é superior ao restante da lei. Veja, mesmo que a lei, o termo lei, seja um termo abrangente na Bíblia e que se refira a toda a instrução de Deus, eu vou lhe mostrar que a forma como Deus arranjou a lei moral no decálogo e na Arca da Aliança demonstra que ela ocupava uma elevada posição. Então isso aqui é importante você analisar comigo. Vamos ler aqui alguns textos. O primeiro deles, Êxodo 31, 18. E depois vamos aqui para um outro que é Êxodo 24, 12. Em Êxodo 31, 18 é dito o seguinte: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus. O decálogo, que é um resumo da lei moral de Deus, é a única parte da Bíblia que não foi inspirada pelo Espírito Santo. Ele foi dado diretamente por Deus. Então isso aqui é um diferencial. Deus não inspirou Moisés a escrever o decálogo. Deus deu o decálogo já escrito para Moisés. É a única parte da Bíblia que não foi dada sob inspiração, mas foi dada diretamente por Deus. Então isso aqui já nos mostra que o resumo moral da lei, ele é especial. Ele tem aqui uma elevada posição, pelo fato de ter sido escrito pelo próprio Deus.
Não foi nem inspirado, foi dado pelo próprio Deus. Um outro texto que nos mostra que havia sim uma posição elevada do decálogo em relação ao restante da lei, aqui lemos aqui em Êxodo 24, 12. Olha o que aconteceu aqui, ó. Êxodo 24, 12. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá e eu lhe darei tábuas de pedra, nas quais gravarei a lei e os mandamentos para ensinar o povo. Então aqui Deus mostra mais uma vez que ele deu os mandamentos para ensinar o povo. E aonde esses mandamentos, essas tábuas escritas, deveriam ser colocadas? Capítulo 25, verso 17 ao 22. Faça a tampa da arca, que é o lugar de expiação de ouro puro. Deve medir 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Em seguida, faça 2 querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderam as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Ponha a tampa sobre a arca. Ali sobre a tampa, que é o lugar de expiação, entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Veja que coisa interessante. Deus mandou construir uma arca chamada Arca da Aliança, onde Deus colocaria dentro o decálogo e depois fecharia com uma tampa chamada propiciatório. Ali representa a presença de Deus entre o seu povo para perdoar o seu povo da transgressão da lei. E esta lei, ela tinha uma posição especial, porque Deus não mandou colocar os 5 livros de Moisés dentro da arca. Outro texto que vai nos esclarecer é Deuteronômio 31, 24 até o verso 26. Ó. Quando Moisés terminou de escrever os termos desta lei num livro, deu a seguinte ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor. Peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que ele fique ali como testemunho contra vocês. Você percebeu? No primeiro texto de Êxodo 25, 17 a 22, só as tábuas da aliança eram colocadas dentro da arca. Já em Deuteronômio 31, 24 e 26, a lei, o restante da lei, era colocado fora da arca. Então você percebeu, mesmo que o termo lei seja abrangente e se refira a toda a instrução de Deus, a forma como Deus arranjou as coisas, colocando a arca da aliança dentro do lugar santíssimo, colocando apenas as tábuas dos 10 mandamentos dentro da arca, coberta pelo propiciatório, e colocando a lei de Moisés, os livros escritos ao lado, isso mostra que o decálogo, sim, tem uma posição elevada. Então é bem claro, meu irmão, isso no texto. Você não pode alegar que o decálogo não tinha uma posição elevada, mesmo que ele faça parte, sim, da lei de Moisés e esteja presente em ambos os escritos, ele tinha uma posição elevada. Tá, ok? E a respeito do outro item do irmão, ele pede o seguinte: mostre-me na Bíblia onde diz que o decálogo é imutável. Eu teria muitos textos para lhe mostrar, mas eu quero lhe mostrar brevemente, fazer uma análise breve com você de alguns pontos. Primeiro, eu quero lhe mostrar que assim como o Antigo Testamento inteiro, o decálogo é imutável. Eu não vou agora aqui entrar com você na questão entre moral e cerimonial, porque há aspectos na lei de Deus morais e cerimoniais. Há esses aspectos, mesmo que a palavra lei seja abrangente e servir a tudo isso. Mas eu quero mostrar para você aqui agora qual foi a relação de Cristo para com os escritos do Antigo Testamento. E obviamente que nesses escritos estão incluídos os 10 mandamentos. Mateus 5,17.
Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Então o texto é muito claro. Cristo disse o seguinte: eu não vim abolir a lei de Moisés, e muito menos os aspectos morais ali presentes, e nem os profetas, ou seja, o restante do Antigo Testamento. Eu vim cumpri-los. Por quê? Porque tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Aquilo que apontava para Cristo e que não é de ordem moral, é óbvio que a função daquele aspecto cerimonial foi transferido para Jesus. Agora, o que tem a ver com moralidade, ele é válido para todas as épocas. Não vai chegar um momento que eu vou dizer o seguinte: hoje é lícito roubar, amanhã não será mais. Hoje é ilícito roubar e amanhã não será mais. Não, aquilo que tem a ver com moralidade, aquilo que tem a ver com princípio, ele é eterno. Ok? E ele diz o seguinte, que ele veio cumprir esses escritos. O termo cumprir no grego não significa como muitos pensam: eu vim obedecer e você não precisa obedecer mais. Tem nada a ver isso. A palavra grega para cumprir é a palavra grega plero. E ela significa completar, encher. Então o que ele está dizendo? Eu não vim abolir a lei, eu vim dar a ela o verdadeiro sentido. Eu vim ampliar a compreensão dela que vocês haviam perdido. E é o que ele faz. Do capítulo 5 ao 7, no Sermão do Monte, ele amplia a compreensão do que é matar, do que é jurar, do que é dizer falso testemunho, do que é adulterar. Ele amplia a compreensão das pessoas. E ele diz que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra desaparecerá da lei dos escritos de Moisés. Eu lhe pergunto, se ainda existem céus e terra, é óbvio que tudo aquilo que está na lei de Moisés é importante para nós. A função da lei cerimonial foi transferida para Cristo. Agora, isso não indica que a moralidade da lei deixou de existir. Cristo pagou, sim, pela sua e pela minha transgressão. Ele pagou. Agora, isso não nos dá liberdade para sermos pecadeiros. E outra forma de você perceber que o decálogo é eterno, eu poderia citar para você outros textos, mas eu quero citar aqui mais 3 exemplos. Mais 2. Primeiro, a relação de Jesus para com a lei de Moisés mostra que o decálogo é eterno. A relação de Paulo para com a lei também demonstra que a lei continuou sendo eterna. Por exemplo, em Romanos 7:12, o apóstolo Paulo disse o seguinte: isto, porém, só demonstra que a lei em si mesma é santa, e santos, justos e bons seus mandamentos. Ele diz que a lei de Moisés e os mandamentos presentes nesta lei, aqui ele tem obviamente o aspecto moral em mente, não é? Em especial, ele diz que esses mandamentos que estão na lei de Moisés são santos, justos e bons. Eu lhe pergunto, algo que é santo, justo e bom pode perder validade? Pode chegar um momento em que algo santo, justo e bom não tenha mais valia? Se a lei é um reflexo do caráter de Deus, enquanto Deus existir, a sua lei vai existir. Enquanto o legislador da lei existir, a lei vai vigorar. Ele aboliu a lei no seu aspecto condenatório. Quando você aceita Cristo, a lei não pode te condenar. Quando você aceita Jesus. Agora, ele não aboliu a lei como princípio de vida. Então, você precisa fazer essa separação na sua mente de uma forma clara para você entender a vontade de Deus para a sua vida. Então, a relação de Jesus para com a lei mostra que ela é eterna. A relação de Paulo para com a lei mostra que ela é eterna. E a relação do povo de Deus para com a lei nos últimos dias mostra que a lei é eterna. Você sabia que a Bíblia diz que nos últimos dias, mesmo sendo nós pecadores, o povo de Deus terá uma compreensão equilibrada entre fé e obras? Apocalipse 14:12, o último livro da Bíblia, mostra isso de forma clara, dizendo o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Pouco antes de Cristo voltar, os filhos de Deus são caracterizados pela obediência e pela fé em Jesus. Não por uma obediência legalista, porque não existe obra que possa nos dar o direito à salvação, mas uma obediência como fruto da fé. Então perceba, uma obediência que é fruto da fé, ela fará parte da vida dos justos pouco antes da volta de Cristo.
Então, repetindo, a relação de Cristo para com a lei em Mateus 5, 17 a 19 prova que a lei é eterna. A relação de Paulo para com a lei em Romanos 7, 12 e outros textos prova que a lei é eterna. E a relação que existirá entre o povo de Deus e a lei, pouco antes da volta de Cristo, também prova que a lei é eterna. Desta forma, Hebreus 8,10 tem total sentido. Hebreus 8,10 diz que na nova aliança, nesse acordo de Deus que agora foi inaugurado conosco pelo sangue de Cristo, diz Hebreus 8,10 que Deus quer escrever, imprimir esta lei no nosso coração. É óbvio que não é o aspecto cerimonial da lei, que tinha uma função de apontar para Cristo, mas é o aspecto moral da lei de Moisés, que é a lei de Deus, que Deus deseja imprimir em nossos corações. Veja que eu não ensinei aqui legalismo, eu não ensinei aqui salvação pelas obras, eu só mostrei que quando aceitamos a graça, a lei será implantada ao longo da nossa vida toda pelo Espírito Santo. Teremos quedas? Teremos, mas nós temos um advogado. 1 João 2, 1 e 2 diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E eu incentivo a você a ler a Bíblia nas entrelinhas também. Não devemos simplesmente buscar o óbvio, por exemplo, a lei moral dos 10 mandamentos não foi abolida. Não, nós temos que aprender a ler nas entrelinhas. E muitas vezes nas entrelinhas se encontram as ideias mais óbvias. Então aprofunde-se, estude. E num outro vídeo eu vou explicar para você a que mandamentos o apóstolo João se refere em Apocalipse 14, 12, quando ele fala que os santos guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Fique na paz de Cristo, obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, leve este conhecimento a outras pessoas. Até uma próxima.